Oi, meu nome é Rosiane e vamos conversar sobre como escolher o melhor fio para sua receita. É uma pergunta que às vezes é difícil de responder dependendo da receita, dependendo do fio indicado, da agulha, e eu vou tentar aqui trazer algumas dicas de como eu faço na minha vida, quando eu vou seguir uma receita ou quando eu vou criar uma receita, como que eu escolho o fio e tudo mais. Se você já gostou, clique em gostei, também compartilhe através das suas redes sociais, e se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever. Aqui embaixo tem um botão inscreva-se. A peça que eu estou usando hoje é a blusa Jade, que vai ser lançamento nessa próxima sexta-feira, exclusiva para membros do Clube Tricoital. Então, se você quer ser membro do clube, clique aqui embaixo que tem o botão Seja Membro, é R$ 7,99 mensal e você tem acesso a não somente essa receita, mas outras receitas exclusivas e vários conteúdos também exclusivos para o clube. E dessa forma está apoiando o meu trabalho para eu conseguir continuar trazendo conteúdo gratuito aqui para a internet. Para começar esse papo sobre fios, eu quero começar falando sobre a espessura dos fios. Mas antes de tudo eu quero deixar um ponto muito claro que tex não é unidade de medida para escolher um fio. Eu recebo muita pergunta de qual tex do fio. Onde eu moro e os fios que eu compro aqui na Holanda, eles normalmente não têm a indicação de tex, porque o tex é uma unidade que ela é principalmente usada no Brasil e não é para quem está tecendo a peça. Ela é uma unidade que é importante para a indústria de produção de fio e tudo mais. O tex, ele indica quantas gramas você tem em 1000 metros de fio. E essa informação é muito relativa dependendo da composição do fio. Então, já de cara eu quero falar com vocês que é muito importante para quem vai tecer as peças começar a entender um pouquinho de composição de fio. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre algodão, mas a Ana Galante, se vocês não conhecem, eu vou deixar o canal dela aqui. Ela tem uma playlist que ela fala de várias composições de fios diferentes. Dá uma olhadinha no canal dela. Ela fala de várias fibras e a fibra vai variar tanto para a escolha da peça que você vai fazer, se é uma peça de inverno, se é uma peça de verão. E também vai influenciar na quantidade de peso, na proporção peso e medida. Com certeza, 100 gramas de fio de algodão não vai ter a mesma metragem que 100 gramas, por exemplo, de um fio de lã 100% merino. Então é importante a gente entender essas informações quando a gente for escolher os nossos fios. Normalmente no fabricante, no site do fabricante, você tem todas as informações, qual a composição daquele fio, por exemplo, se ele é um pouco acrílico, se ele é 100% acrílico, se ele tem 80 acrílico e 20 algodão, isso vai variar muito de fio para fio. Então, se você tem dúvida, principalmente online, se você vai comprar online, você consegue olhar isso no site dos fabricantes ou nos rótulos. No armarinho, quando você vai no armarinho, tem sempre no rótulo a informação do fio. Então é muito importante quando a gente for escolher um fio saber qual a composição desse fio. Por exemplo, a blusa Jade, ela é feita com fio 100% algodão. Então, por que eu escolhi o fio 100% algodão? Porque é um fio mais fresco, é um fio mais de verão, primavera, para um clima mais quente. Acrílico, por exemplo, não é indicado para se fazer no verão, a não ser que seja uma composição mista. Tem, por exemplo, os fios que são fios bem fininhos, que são com algodão e acrílico, que funcionam no verão. Então, todo esse tipo de informação é importante você ter na hora de você escolher o fio. É legal você entender um pouquinho sobre a composição do fio. Claro que quando você vai fazer uma receita, muitas vezes essa receita ela já vem a indicação. A blusa Jade já vem a indicação de fio algodão. Se você quiser adaptar esse fio, aí você pode escolher um fio da sua preferência, mas já consciente de que pode ter uma diferença na estrutura da peça. Então, quando você escolhe um fio da mesma estrutura e a mesma composição indicada na receita, você tem mais certeza de que vai ficar mais próximo do resultado final da designer. Eu comentei em um ao vivo que eu ia preparar uma surpresa para vocês e é em relação à espessura do fio. Não sei se a maioria sabe, mas não existe uma determinação universal de espessura de fio. Porém, no padrão, no tricô americano, existe uma nomenclatura para as espessuras de fio. E aí é isso que eu quero falar um pouquinho com vocês agora. Eu tô trazendo aqui uma tabela, não vai dar para ver muito porque
ela tá um pouco estourada a luz. Não vai dar para ver muito, mas eu vou colocar aqui do lado para vocês essa tabela e vou disponibilizar para download gratuito. E o que tem de informação nessa tabela? A numeração da espessura do fio, o tipo, os termos vão ser em inglês, né, porque é uma nomenclatura americana, a categoria, qual agulha normalmente é indicada para aquele fio, a amostra e o WPI, que seria reps per inch, que nada mais é que o número de voltas em uma polegada. Essa é uma unidade muito usada e é uma forma de você conferir qual que é a espessura do seu fio ali de acordo com a categoria. Normalmente, quando você vai seguir uma receita, é informado o tipo de fio. Além do tipo de fio, é informado em qual categoria que esse fio se enquadra. Então eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um fio que eu acabo usando muito é o DK. O fio DK, ele é um tipo light e a agulha indicada é entre 3,75 e 4,5, normalmente para o DK é a agulha 4. A amostra pode variar de 21 a 24 pontos e o número de voltas por polegada é de 12 a 14. E aí, com essas informações, você consegue saber se o seu fio tem a espessura mais próxima da receita que você está seguindo. Então, mais uma vez, para baixar essa tabela e imprimir da forma que você quiser, do tamanho que você quiser, é só clicar aqui embaixo no link e você vai receber no seu e-mail. Falando um pouquinho agora sobre caimento, eu recebi muitas perguntas sobre qual o melhor caimento. Minha maior dúvida é se vai ter um caimento legal a peça. A resposta talvez seja a resposta que as pessoas não gostariam de ouvir, mas é fazendo a amostra. Somente fazendo a amostra a gente vai saber como que aquele fio vai se comportar com aquela agulha. Então, infelizmente, ou felizmente, né, ainda bem que a gente tem a amostra, é a única forma da gente saber. Então façam a amostra. Até mesmo para você ter certeza de que tamanho está certo com a amostra indicada na receita. Agora, quem nunca comprou fio no armarinho sem ter a receita e quer aproveitar aquele fio? Bom, algumas dicas que eu posso dar para esses casos, que são bem comuns, por exemplo, para fio mesclado. Fio mesclado é mais indicado você fazer peças que não tenham muita renda, que não tenha trança, que não seja uma peça muito trabalhada, que seja ponto mais básico. Às vezes todo em ponto malha ou com algum detalhezinho ali de cordões de tricô. Uma peça não muito elaborada, porque o fio mesclado em si, ele já tem a beleza do fio, então você não precisa incrementar tanto com pontos muito elaborados. Para outros fios, se você já tem algumas meadas e quer, por exemplo, fazer um suéter e quer saber se vai dar para receita, se você vai precisar adaptar, em alguns casos, na amostra, você chega no tamanho indicado e consegue seguir a receita. E aí uma forma de fazer isso é buscar receitas de acordo com o fio que você já tem, para ser o mais próximo. E outra opção é você recalcular a receita. E aí acaba dando um pouquinho mais de trabalho, porque realmente você tem que calcular a receita toda e nem sempre pode dar certo, né? Normalmente a designer, quando ela cria uma receita, ela já cria pensando no fio que ela vai trabalhar, pensando na agulha, e tudo isso vai ser levado em conta na hora de você executar uma peça. Por exemplo, essa peça que eu tô usando, que é a blusa Jade, ela é uma peça bem fresquinha de verão. Então, se a gente fizer ela com um fio, por exemplo, mais grosso, de inverno, ela vai ficar bonita? Vai, mas não vai ser muito a proposta do que é a peça. Ela é uma peça de manguinha, mais fresquinha, então foge um pouco da proposta da peça inicial. Mas dá pra fazer. Bom, e uma das maiores dúvidas que eu recebi foi sobre quantos metros de fio, quantos novelos, quantas meadas eu preciso comprar para fazer uma receita. Bom, gente, essa é a pergunta de $1 milhão. É muito difícil a gente saber exatamente quantos novelos vai gastar. A Pris Lopes, ela tem um vídeo muito completo sobre como fazer esse cálculo. Já adianto que você precisa da amostra, mas vou deixar o link aqui para o vídeo da Pris. É um vídeo muito completo. Então, se você quer realmente calcular a quantidade de fio necessária, eu indico você fazer o cálculo.
para ter certeza, sempre jogando para mais para não correr o risco de faltar fio. A dica também é comprar o fio do mesmo lote para você não ter diferença, principalmente fios artesanais acaba dando diferença em coloração para lotes diferentes, então sempre compre a quantidade certa para não correr o risco de faltar um novelo e você ter que comprar e a cor ser diferente. Eu acredito que não tem muito uma fórmula mágica para a gente calcular a quantidade de fio e na experiência também, né? Quanto mais você entende sobre fio, quanto mais você tece, você vai começar a se acostumar a, por exemplo, eu tenho tantos metros de fio, eu sei que com essa quantidade de fio eu consigo fazer um casaco, eu consigo fazer um suéter, mas isso vai variar bastante de acordo com a receita, se a receita tem muita trança, se não tem, se ela é mais aberta, se é em ponto malha, tudo isso vai variar. Mas normalmente nas receitas, né, é indicada a quantidade de fio e ali talvez você precisa comprar um novelinho a mais ou a menos, vai depender muito da peça que você está fazendo. Bom, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, espero muito que a tabela também ajude vocês a entenderem e conhecerem um pouquinho mais sobre os fios. E claro, gente, que não é de um dia para a noite que a gente vai começar a ser profissional, entendedora de fios. É legal a gente estar sempre se informando e conhecendo mais os fios que a gente compra, procedência dos fios, a qualidade. E é isso. Beijo grande e até o próximo vídeo.